Começa agora o Revista TST, o programa com os principais acontecimentos da semana no Tribunal Superior do Trabalho. E você confere nesta edição. Empregado que era obrigado a ficar nu na presença de supervisores e de um pitbull durante revista íntima vai ser indenizado. No quadro Quero Post, a dúvida é sobre a configuração do sobreaviso no trabalho. E ainda, uma entrevista com o ministro Cláudio Brandão sobre reclamação constitucional no processo do trabalho. O Revista TST está no ar. Nós começamos o Revista TST de hoje com uma decisão de destaque do Tribunal Superior do Trabalho. E quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Dalai Solino. Olá, Dalai. Olá, Ana. O caso de destaque é da seção de dissídios coletivos do TST. É referente a uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho na 8ª Região contra a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Pará e uma empresa de recapagem. O Ministério Público questionava a validade da cláusula de negociação coletiva da categoria profissional, que tratava do adicional de insalubridade. Veja mais detalhes na reportagem. A cláusula 10 da negociação coletiva tratava sobre o pagamento do adicional de insalubridade e estabelecia que a empresa pagasse mensalmente o adicional no valor de 20% do salário base, ou seja, em grau médio, aos trabalhadores do setor de produção de recauchutagem e caldeira. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, declarou parcialmente a nulidade da cláusula 10, apenas aos empregados do setor de recauchutagem. O Ministério Público, então, recorreu à seção de dissídios coletivos do TST, alegando que a jurisprudência do tribunal não admite que, por meio de negociação coletiva, seja estabelecido grau de insalubridade inferior àquele definido pela lei e que, nesse caso, a questão envolve norma de segurança do trabalho. O Ministério Público afirmou ainda que a atividade de recauchutagem gera a liberação de nitrosaminas, que são compostos químicos cancerígenos formados por ingredientes utilizados na fabricação de borracha, e que a substância, por si só, dá direito ao adicional de insalubridade em grau máximo de 40%, conforme estabelece a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. A relatora do caso na sessão de dissídios coletivos, ministra Maria Cristina Peduzzi, aceitou o pedido do Ministério Público e declarou nula a cláusula que trata sobre o pagamento do adicional de insalubridade. Para a ministra, os acordos coletivos devem respeitar os parâmetros protetivos das relações de trabalho e do trabalhador, conforme estabelece a Constituição Federal. A decisão foi unânime. Trabalhadores da Companhia Energética do Ceará não poderão mais ser obrigados a usar coletes com baterias e equipamentos de gravação de áudio e vídeo acoplados. A suspensão imediata do uso dos coletes foi determinada pela Seção 2 de Dissídios Individuais do TST. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho depois que a Companhia Energética do Ceará, Coelce, entrou com recurso ordinário contra a condenação que a proibiu por antecipação de tutela de exigir que os empregados usassem os coletes com equipamento de vídeo, áudio e baterias próximos ao corpo. Antes do processo chegar ao TST, a empresa já havia recorrido ao Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, alegando que a sentença de primeira instância teria ferido o direito líquido e certo, uma vez que não houve prova concreta de dano causado pelo uso dos coletes. E acrescentou que o uso do equipamento tinha o objetivo de fiscalizar o cumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho, em benefício do próprio empregado, e de garantir a qualidade do serviço prestado aos usuários. O regional, no entanto, entendeu que na apreciação de pedido de liminar em mandado de segurança, não cabe ao tribunal analisar a presença dos requisitos concessivos da tutela, o que fica a cargo do julgador de primeira instância, desde que o faça sob fundamentos juridicamente razoáveis. Assim, o TRT da 7ª Região, por unanimidade, negou o pedido da empresa. A empresa recorreu novamente e o caso chegou à Seção 2 de Dissídios Individuais. No julgamento aqui na SDI2, a defesa da empresa alegou mais uma vez que não houve prova de nenhum mal causado à saúde dos trabalhadores. A defesa alegou também que não há nos autos originários do processo nenhuma comprovação de que o equipamento faça mal ao corpo do empregado
ou implique perigo de explosão durante o uso por conta das baterias acopladas ao corpo dos trabalhadores. No entanto, a relatora do caso na SDI 2, ministra Delaide Miranda Arantes, ressaltou trechos do processo que reforçaram a possibilidade de o equipamento colocar a saúde do trabalhador em risco. Extrai-se do ato impugnado informações da ocorrência de acidentes decorrentes de explosão dos equipamentos presentes nos coletes dos trabalhadores. E ainda de que essa modalidade de colete causa incômodo, dor nas costas e irritação no pescoço, além de não preencher os requisitos exigidos por normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, por ser considerada EPI. A decisão foi mantida por unanimidade pela SDI 2 e a empresa fica obrigada a suspender o uso dos coletes pelos trabalhadores. O não cumprimento da decisão resultará em multa no valor de R$1.000 por empregado que ainda estiver sendo obrigado a utilizar os coletes. Ainda cabe recurso. E o TST lançou o edital do concurso público para a seleção de servidores para a Corte Superior Trabalhista. E o canal do TST no YouTube vai disponibilizar todas as semanas vídeos com informações sobre o regimento interno do TST e o funcionamento do tribunal. Não deixe de conferir. Acesse youtube.com/TST. E no próximo bloco, a dúvida de uma internauta sobre a configuração do sobreaviso no trabalho. É no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta e vamos direto ao giro de notícias pelas turmas. Eu começo com o destaque da primeira turma. A Centauro Esportes foi condenada por realizar exames toxicológicos em empregados. Em defesa, ela sustentou que nunca submeteu os trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras e que os testes não eram obrigatórios. Mas, ao julgar o caso, a turma negou o recurso da empresa e manteve o mesmo entendimento do TRT Mineiro de que a empresa deveria parar com a prática, já que não se trata de exames médicos obrigatórios, como os exames admissionais, periódicos ou demissionais. A Centauro já recorreu da decisão e pretende levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. E a sétima turma isentou uma empresa de arcar com despesas advocatícias de um ex-empregado que havia entrado com ação trabalhista contra ela. Entre os pedidos do trabalhador estavam também o de indenização por danos materiais relativo aos honorários advocatícios e que foi aceito pelo TRT da 8ª Região. No recurso para o TST, a empresa sustentou que a condenação ao pagamento de honorários foi indevida, pois o regional desconsiderou a necessidade de assistência sindical, requisito essencial para o deferimento da verba, argumento que foi aceito pela turma. O relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, destacou ainda que a decisão do TRT, ao não considerar o fato de o trabalhador ter sido assistido por advogado particular, acabou por condenar a empresa com base nos artigos 389 e 404 do Código Civil, que só se aplica aos processos do trabalho nos casos em que a legislação trabalhista for omissa sobre a matéria. E a quinta turma absolveu um cantor e 2 produtoras musicais de remunerar um tecladista pelo tempo que ele passava no ônibus da banda viajando para apresentações. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás havia mantido sentença de primeira instância, condenando o cantor e as produtoras a remunerar o tecladista por 22 horas extras semanais, tempo que permanecia em deslocamento durante as viagens. O caso, no entanto, chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a quinta turma teve um entendimento diferente. Para o relator, ministro Guilherme Caputo Bastos, o deslocamento é consequência do cumprimento do contrato por parte do empregado. Compreendo que o tempo gasto com as viagens em direção a outras cidades não integra a jornada de trabalho dos músicos, sendo certo que essa movimentação faz parte da atividade profissional pela qual optaram e não significa tempo à disposição do empregador.
Consequentemente, a jornada do músico será sempre o tempo que ele passa o som, aguarda o show no local do evento e o tempo do espetáculo propriamente dito. A decisão foi unânime. Assim, cantor e produtoras foram absolvidos de pagar horas extras. Ainda cabe recurso. E o Giro de Notícias continua. O destaque agora é da 8ª turma. Um empregado de uma empresa de transporte de valores, que era obrigado a ficar nu na presença de supervisores e de um pitbull durante revista íntima, vai receber R$35 mil de indenização por danos morais. A empresa se defendeu com o argumento de que a revista era feita com moderação, mas não convenceu o TRT da 2ª Região em São Paulo, que entendeu que a conduta da empresa foi abusiva, vexatória, humilhante e desrespeitosa. No TST, esse entendimento ficou mantido pela turma. O relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, afirmou ainda que a tese do regional está alinhada com a jurisprudência do TST, que considera a revista por meio de nudez ofensiva à moral do trabalhador. A decisão foi unânime. E você tem alguma dúvida trabalhista? Envie sua pergunta pelas redes sociais com a hashtag QueroPost que a gente responde para você. E a dúvida de hoje que chegou para a gente pelo Facebook com a hashtag QueroPost é da Graziele Teixeira Barros. E ela quer saber como o sobreaviso fica configurado no trabalho. Vamos conferir. Depois de trocar a área de tecnologia em um banco pelo próprio negócio, o serviço aumentou e a rotina ficou mais puxada. Em troca, Robério passou a ter mais controle do próprio horário. Na antiga empresa, depois de completar o expediente, era comum o analista de sistemas ficar de sobreaviso por mais de 12 horas. Cada mês ficava 2 pessoas disponíveis para o sobreaviso, certo? 2 pessoas da equipe. Então faziam um rodízio na equipe. Essas 2 pessoas, após o horário de trabalho de 18 horas, elas entravam num regime de sobreaviso. Se até as 8 horas do dia seguinte ela não foi solicitada, não recebeu nenhum chamado, encerrava às 8 horas o sobreaviso. Durante 3 anos e meio, a escala de sobreaviso de Robério foi negociada com a chefia. A função dele era garantir, durante a madrugada, o funcionamento do sistema do banco, que apresentava instabilidade principalmente quando um novo produto entrava em funcionamento ou após uma atualização. Estar de sobreaviso significava estar acessível, pronto para atuar a qualquer momento. Obrigação mesmo era o celular. Ele tinha que estar disponível ali online 24 horas, assim, no período do sobreaviso. Nem toda situação em que o profissional se encontra à disposição do empregador, no entanto, pode ser caracterizada como sobreaviso. A CLT considera que fica de sobreaviso o trabalhador que permanece em casa, aguardando a qualquer momento um chamado da empresa para execução de serviços imprevistos. Estabelece ainda que a escala, nesses casos, poderá ser no máximo de 24 horas. A legislação trabalhista também estipula que o pagamento do período em que ficou à espera das ordens do empregador seja correspondente a 1/3 do salário normal. A súmula 229 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata dos eletricitários e, por analogia, as demais categorias, diz que as horas de sobreaviso são remuneradas à base de 1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. O juiz auxiliar da vice-presidência do TST, Rogério Neiva, explica a diferença entre a teoria e o que tem se aplicado na prática. Só que quando a CLT estabeleceu essa regra, não se imaginava que daí a algumas décadas nós teríamos ferramentas de comunicação que fossem compatíveis com a mobilidade do empregado. Então, e aí, obviamente, isso surgiu um problema para a jurisprudência, porque o sobreaviso pressupõe o empregado ficar em casa e, por exemplo, com o celular ele não precisa ficar em casa. O entendimento de que o empregado não precisa mais permanecer em casa para que o sobreaviso seja caracterizado tem sido adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho desde 2012, quando os ministros alteraram a súmula 428. Mas é preciso ficar atento. Não basta a empresa colocar um telefone à disposição do trabalhador para configurar sobreaviso. O novo texto diz que o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso.
Para isso, o empregado à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados precisa permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. A súmula inovou ao adaptar a jurisprudência à realidade atual. Mas até que ponto ligações de celular ou envio de e-mails, por exemplo, pressupõem o controle do empregador sobre a atividade desempenhada pelo empregado? Para evitar problema, mesmo que não seja determinado por lei, o ideal, segundo especialistas da área trabalhista, é que o sobreaviso esteja previsto, se possível, em norma coletiva ou no contrato de trabalho. A escala não pode ser contínua sem descanso. Se ficar de sobreaviso após a escala de 24 horas, tem que ter um descanso de no mínimo 11 horas antes de retornar às atividades normais. Você ficar o mês inteiro só você no sobreaviso, enfim, aí complica, mas no caso de uma equipe um pouquinho maior, umas 3 pessoas, você consegue tem essa flexibilidade de colocar um colega ou outro no seu lugar, caso seja necessário. O Tribunal Superior do Trabalho realizou a cerimônia anual de entrega da mais alta condecoração da Corte Trabalhista, a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Personalidades e o Instituto Ayrton Senna foram homenageados. O Tribunal Superior do Trabalho promoveu no dia 11 de agosto a edição anual da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Diversas autoridades do Poder Judiciário estiveram presentes, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, ex-integrante do TST, que destacou a importância da celebração. Visa o reconhecimento pelo trabalho daqueles que estiveram em atividade e fizeram muito pelo judiciário trabalhista. Criado para homenagear personalidades que se destacaram no exercício de suas profissões e se tornaram exemplos para a sociedade, a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho reuniu 40 agraciados este ano. A instituição homenageada foi o Instituto Ayrton Senna, que atua na defesa do direito de crianças e adolescentes à educação integral. Se a escola funcionar, ela garante que a criança não vá para o trabalho infantil. Então, é muito importante que a gente crie realmente uma política de educação de qualidade no Brasil para a gente evitar esse tipo de destino que extermina o futuro das crianças. O Instituto Ayrton Senna tem se dedicado muito a estímulo e implementação de projetos em relação à juventude. Então, estamos fazendo uma parceria TST, Instituto Ayrton Senna, para promover essa aprendizagem, estímulo à aprendizagem. Aqueles que estão sendo agraciados hoje recebem, sobretudo, o reconhecimento do Tribunal Superior do Trabalho por tudo que foi feito ao longo do ano de 2017. Os presidentes do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, e a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, também foram condecorados. Qualquer homenagem que recebemos em decorrência da atuação nos trabalhos da Justiça é sempre uma grande honra. O ministro do STF, Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo no começo do ano, também foi homenageado. Ele foi representado pelo filho, o advogado Francisco Zavascki. Isso demonstra que ele procurou trilhar um caminho muito correto na magistratura, procurou buscar o que era melhor para o país, fez um trabalho correto e se tornou merecedor dessa homenagem. E nós somos muito gratos por isso. É uma forma do Tribunal Superior do Trabalho homenagear a sociedade, aqueles atores que têm se destacado pelo relevante trabalho que têm realizado, tanto dentro do âmbito da justiça do trabalho como também fora. E no próximo bloco, uma entrevista com o ministro Cláudio Brandão sobre reclamação constitucional no processo do trabalho.
Voltamos com Revista TST e hoje eu recebo aqui no estúdio o ministro Cláudio Brandão e nós vamos falar sobre reclamação constitucional no processo do trabalho. Olá, ministro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer é meu estar aqui novamente. Bom, ministro, eu gostaria de começar a nossa entrevista com o senhor fazendo um breve esclarecimento sobre o conceito de reclamação constitucional. Bem, reclamação constitucional é uma ação nova para a nossa realidade trabalhista, que ela surgiu com o Código do Processo Civil 2015 e mais tarde com a Emenda Constitucional 92, que tem finalidade muito específica. Ela já existia no processo civil, restrita à competência do Supremo Tribunal Federal e do STJ, e com o Código de Processo Civil não só foi introduzida na nossa realidade aqui do Tribunal Superior do Trabalho, como também nos tribunais regionais do trabalho. Ela tem como finalidade, basicamente, 3 objetivos. Ela busca, fundamentalmente, atingir 3 objetivos. Ou seja, quando é cabível a reclamação. Ela é cabível quando, em primeiro lugar, a decisão de um tribunal não é respeitada pela autoridade judiciária a quem ela se dirige. Então, imaginemos que a decisão de um tribunal determinou uma providência para um juiz de primeiro grau e o juiz se nega a cumprir a decisão do tribunal. Neste caso, então, a parte prejudicada pode postular, por meio da reclamação, junto ao tribunal que proferiu a decisão, que faça cumprir a decisão que proferiu. O caso mais conhecido até então é a segunda alternativa da reclamação, que é quando ocorre a chamada usurpação de competência, que é a segunda hipótese em que ela é cabível. O que quer dizer isto? É quando um juiz que não é o competente para julgar a matéria, para praticar o ato, assume a competência de fazê-lo, isto é, ele está agindo em lugar de um tribunal. E por esta razão, o tribunal então pode resgatar sua competência por meio da reclamação. Essas 2 hipóteses já existiam antes no processo civil. A terceira hipótese é a novidade mais marcante do Código de Processo Civil, porque ela não só se aplica à nossa esfera trabalhista, mas também é novidade para o próprio Supremo e para o próprio STJ, isto é, para o processo brasileiro em geral, que é a reclamação destinada à garantia da autoridade da decisão, mas por meio do precedente judicial. Isto é quando um tribunal profere uma decisão por meio de um precedente judicial, ele fixa uma norma jurídica e essa norma jurídica se aplicará em todos os casos nos quais ou para os quais ela teria cabimento. Então, quando um tribunal não observa esta norma jurídica, que é por meio de uma decisão judicial, oriunda de um incidente no qual se firmará um precedente, pode haver reclamação. Então, eu diria que é uma ação que tem como origem a Constituição, daí uma reclamação constitucional, mas o campo de aplicação dela foi bastante ampliado com o Código de Processo Civil 2015. E quais são os principais aspectos da reclamação no processo do trabalho? Bom, em primeiro lugar, ela equipara o nosso processo ao processo civil. Então, para quem pudesse ainda ter alguma dúvida da autonomia legislativa e doutrinária do nosso processo do trabalho, está superado, essa discussão superada, com o CPC, porque ela consagra o nosso processo de maneira exatamente igual ao que há no processo civil. Então, em todos os casos em que, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho proferiu uma decisão, fixando um precedente, e um juiz de primeiro grau ou um tribunal regional, de forma pelo seu pleno ou por uma das suas turmas, não observar a decisão do TST no sentido de fixar a norma jurídica, a reclamação tem cabimento. Então, a efetividade que se busca no processo civil também é transportada por esse instituto novo para o nosso processo do trabalho. E recentemente, ministro, o senhor lançou um livro sobre esse tema. Qual foi o ponto de partida para a elaboração dessa obra? Bem, o ponto de partida principal foi constatar que não havia uma obra específica que enfrentasse o tema na nossa esfera trabalhista. Aliás, há poucas obras que estudam o tema no Brasil. Não há mais do que 6 ou 7 obras que estudam o tema especificamente. Então, com o início do processo civil e começando a chegar as reclamações no nosso tribunal, eu senti a carência e, portanto, a necessidade de desenvolver um estudo que objetivasse estudar a reclamação com a nossa realidade trabalhista. Então, é a única obra, é a primeira até então, que estuda o tema na vertente de maneira específica e exclusivamente trabalhista. Claro
que me baseando nos estudos que já existiam de autores sobre o tema no processo civil, fundamentalmente também nas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, do próprio STJ, para que não servisse de orientação, mas para construir não somente a nossa própria doutrina, como também a nossa própria jurisprudência. Então, o ponto de partida foi constatar que havia uma carência de um estudo específico sobre esse tema na esfera trabalhista. Bom, ministro, na opinião do senhor, é preciso ter cuidado a fim de que o uso da reclamação não seja banalizado ou sofra um desgaste? O que poderia provocar esse enfraquecimento? Veja, essa observação ela se faz importante para que não se faça com a reclamação o mesmo que já houve, de certa maneira, com a de segurança no passado. Usar-se a reclamação de maneira exacerbada, sem observar os pontos em que ela é cabível, as situações nas quais ela é cabível. Então, por que isso? Isso contribuiria para que a reclamação, digamos assim, passasse a ocupar o lugar comum de uma ação qualquer, quando, na verdade, ela é uma ação que tem um rito especial, tem hipóteses muito próprias. Tanto isso é verdade que hoje a esmagadora maioria dos casos de reclamações ajuizadas aqui no TST têm sido extintas preliminarmente. Isto é, que não tem sido observado todo o cabimento da reclamação. Isso faz com que o Instituto passe a ser banalizado, porque se é utilizado de maneira indevida e em larga frequência, faz com que não se dê a essa ação o valor que ela tem, que é uma ação especial, que é uma ação que tem semelhança, como disse, com a de segurança, que ela tem um rito todo próprio, porque as medidas que busca alcançar com ela são medidas de muita pronta efetividade. Então, ela tem que ser reservada para situações excepcionais, porque ela não é uma ação rescisória, ela não substitui a ação rescisória, ela não ocupa o lugar de um recurso. Muitas vezes a parte pede o recurso e quer rever a matéria recursal por meio da reclamação. Ela não é uma ação cautelar, não é um procedimento cautelar. Então, ela tem situações nas quais ela é cabível e, por isso, deve ser reservado a ela esse tratamento especial que a lei procurou dar para que não ocupe o lugar comum das ações e não se torne mais uma forma que a parte que sucumbiu a determinado processo procure rever a decisão por meio da reclamação. Repito, não é mandado de segurança, não é ação rescisória, não é recurso, não é previdência cautelar, ela é uma ação com rito próprio, mas, sobretudo, com hipóteses próprias de cabimento. E, por isso, tem que ter um lugar especial no nosso sistema jurídico. Tá certo, ministro. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Prazer meu, muito obrigado. Bom, e a entrevista completa você assiste no nosso canal no YouTube, youtube.com/TST. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!